Quase qualquer tarefa nessa vida pode ser feita um pouquinho mais rápido. Oi, gente linda, meu nome é Lucas Buric, eu sou fotógrafo e artista visual e o papo de hoje é sobre produtividade. Otimização de processo é uma coisa muito simples, muito fácil de fazer, que a maioria das pessoas não aplica na vida simplesmente porque nunca foi apresentado o conceito. Definir e otimizar processo é uma coisa que, se você fizer, você vai resolver vários problemas que você costuma ter quando você está fazendo um trabalho ou está fazendo um projeto. Tipo, cansaço mental, sensação de urgência, sensação de falta de tempo, ficar procrastinando entre um trabalho e outro, entre uma tarefa e outra. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje são dois métodos que eu utilizo tanto no meu trabalho de fotografia quanto aqui no projeto de YouTube, que é o método de Kanban e de checklist datado. Esses métodos eles funcionam mais quando você tem tarefas mais repetitivas no seu trabalho, quando tem um processo que sempre repete os mesmos passos. Então, se o seu trabalho, o seu projeto sempre demanda que você faça coisas novas e diferentes toda vez, você vai ter que procurar outro método. Então vamos lá, vamos começar pelo método de Kanban. O método de Kanban é um método de gestão visual e rápida que foi desenvolvido pela Toyota. Da maneira que a gente usa Kanban aqui, eu divido ele em dois tipos. Tem o Kanban de gestão de tarefa e o Kanban de gestão de projeto. A base é sempre a mesma, o que muda é mais o meio, eu vou explicar. O Kanban de gestão de tarefa seria o Kanban mais básico. Ele tem 3 colunas, que é a fazer, fazendo e feito. Toda vez que você tem uma tarefa a fazer, você coloca na coluna a fazer. Quando você começa a fazer essa tarefa, você bota ela no fazendo. E quando você termina, você coloca no feito. Difícil pra caralho. Na minha opinião, esse Kanban ele funciona melhor quando você está trabalhando em equipes um pouco maiores. Ou pelo menos com mais de 2 pessoas. É um jeito legal de você saber o que todo mundo está fazendo. Quando você precisa comunicar para alguma pessoa que tem uma tarefa a ser feita por ela. Então, eu acho que para você trabalhar sozinho ele fica um pouco redundante. Para tarefas assim, simples, eu prefiro usar a checklist normal, acho que é mais rápido, eu entendo o que eu tenho que fazer, e como eu trabalho só com a Verônica, a gente sabe o que o outro está fazendo na maior parte do tempo. O que a gente gosta de usar bastante aqui é o Kanban de gestão de projeto. A diferença do Kanban de gestão de projeto para o de gestão de tarefa é que, ao invés de você ter a coluna fazendo, você vai substituir por várias colunas com os vários processos desse projeto. Por que a gente gosta de usar muito ele? Como, por exemplo, a gente faz vários ensaios, às vezes no final de semana, e aí tem alguns outros ensaios que a gente está, sei lá, aguardando pagamento, aguardando aprovação do cliente, a gente começa a acumular vários trabalhos em fases diferentes desse processo. E começa a ficar um pouco difícil você saber que cliente está em qual fase, o que a gente está esperando de cada pessoa. Então, é uma forma da gente sempre saber qual é o próximo passo para se dar com o cliente. E é o mesmo método que eu uso aqui para o canal do YouTube. Por enquanto, eu basicamente só estou fazendo um vídeo por vez. Mas eu já estou começando a acumular alguns roteiros, por exemplo. Então, enquanto eu estou gravando um vídeo, eu ainda estou desenvolvendo um outro roteiro de algum vídeo que eu ainda não entendi muito bem que ideia eu quero levar. Então, eu já estou começando a ter vídeos em fases diferentes desse processo. Além de te ajudar a não se perder em qual fase do projeto ou trabalho está, o Kanban ele também te ajuda porque você não fica usando essa energia mental para pensar, pô, o que eu tenho que fazer agora? Para quem está acostumado a ter um chefe na sua cola te dizendo o que você tem que fazer, às vezes parece meio sem sentido isso. Mas para quem é autônomo, trabalha em casa, às vezes você parece que você não tem o que fazer. Então você tendo o Kanban é como se fosse aquele chefe ali te dizendo, olha, agora você tem que fazer isso. O legal desse método é que você consegue adequar ele dependendo do que você precisa fazer. Para o YouTube, ao invés de fazer uma coluna de a fazer, eu tenho a coluna ideias. Toda vez que eu tenho uma ideia solta de um vídeo, um título que seria legal, eu já coloco lá e talvez esse vídeo vai poder ir para frente para as outras colunas. No trabalho de fotografia, a gente tem a coluna Leads, que toda vez que alguém entra em contato com a gente, tem interesse no trabalho, talvez essa pessoa vai entrar nas próximas colunas de trabalho marcado, a fotografar, essas coisas. O Kanban eu gosto de fazer em software de gestão de processo. Tem o Trello, que é muito famoso, e a gente usa o Notion, que também está ficando bem popular. O Trello eu não conheço muito bem, mas o Notion ele tem uma versão gratuita que funciona muito bem, e é a versão que a gente usa para trabalhar, a versão que eu uso para o YouTube, ele me atende super bem. Mas se você não quiser mexer com esse tipo de coisa, cara, você pode fazer um Kanban com um post-it na parede, num quadro branco que funciona, o que funcionar melhor para você. O Kanban ele tem essa função de te dar essa visão panorâmica do projeto, dos processos, né, que você tem que fazer.
mas ele já não funciona tão bem quando um processo específico tem muito passo para completar. Nesse caso, é quando a gente usa o sistema de checklist datado. Isso foi um sisteminha muito legal que a gente aprendeu num curso de gestão para fotografia, que acelerou muito o nosso processo de edição. No geral, os processos de fotografia, ele tem tarefas muito óbvias, né? Tipo, marcar as fotos, entregar as fotos. Quando chegava no processo de editar as fotos em si, processar as fotos, não é simplesmente editar as fotos. Tem que fazer backup, tem que fazer backup do backup, tem que fazer a seleção das fotos, faz uma edição primária, às vezes tem que mandar para provar para o cliente. Então esse processo ele era meio longo, então a gente precisava quebrar ele em vários passos. E aí fazer um Kanban disso não era muito inteligente, porque cada passinho que a gente fizesse, a gente ia ter que ficar movendo o trabalho para frente, ia ficar um negócio meio idiota. Então o que a gente aprendeu a fazer foi o seguinte: a gente pega todos os passos desse processo, que é editar a foto, fazer backup, etc, etc. Colocou todos eles numa lista, enumerou eles na ordem que a gente faz, e ao invés de ter um quadradinho, né, pra gente checar, a gente coloca a data de quando a gente fez esse processo. Quando você enumera os passos na ordem que você faz, e você preenche a data quando você completa uma determinada tarefa, você começa a avaliar que tarefas estão fora de ordem, e que tarefas você simplesmente está pulando porque não está fazendo muito sentido você fazer elas. Você começa a perceber que tem uma tarefa que você está fazendo muito cedo, o que te atrapalha depois. Ou tem alguma tarefa que você está deixando para o final, que se você fizesse antes, sua vida ia ficar mais fácil. Além de todas as vantagens, tipo do Kanban, de você sempre saber qual é a próxima coisa que você tem que fazer. E de você começar a avaliar, né, coisas que você está fazendo à toa, que você podia fazer antes ou depois. E você não tem dúvida de quando você tem que fazer cada passo e qual é a próxima coisa que você tem que fazer. Principalmente para o checklist, eu tenho 2 dicas para vocês. Quando você for listar o passo a passo das coisas que você tem que fazer, toma cuidado para não deixar detalhado demais, porque senão começa a ficar ridículo. Tem que sentar na cadeira, ligar o computador, botar a mão no mouse, abrir o programa. Não vai rolar, né? E outra dica é que a sua lista tem que ser impressa e ficar numa página só. Se você tem que ficar virando página ou procurando várias folhas para saber qual é a página 1 e página 2, você já começa a perder a noção de quantas coisas você fez da lista, fica um pouco mais complicado. Então, mesmo que você tenha que diminuir a fonte, comprimir as coisas, é legal deixar numa página só. Cara, depois que você entra nessa pira de eficiência de projeto, você começa a querer otimizar processo até quando você vai fazer cafezinho. Uma coisa que eu aprendi é que quando eu invisto tempo pensando no que eu vou fazer, eu gasto muito menos tempo fazendo outra coisa. E aí me sobra tempo para fazer as coisas que eu gosto, que me divertem, as coisas que eu amo. É muito vantajoso. Se você se interessa por esse tipo de tema, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, porque toda semana eu tô falando sobre produtividade, criatividade e mais umas coisas soltas que me dão vontade por aí. E se você gostou desse vídeo, eu te peço encarecidamente que dê um like, por favor, para me ajudar com o algoritmo. E comenta aqui embaixo se você já conhecia esses sisteminhas e o que você gosta de usar para tornar a sua vida mais fácil e mais eficiente. Muito obrigado por assistir até aqui e até semana que vem com o vídeo número 9.